Hello and welcome. Como é que vocês estão, pessoal? Antes da gente começar, eu gostaria de dar uma mensagem. If you're watching this video, Portuguese is not your first language, you don't speak Portuguese, please activate the subtitles because they are pretty good. And there's gonna be a video about this soon, so I hope you do stick with us. Pessoal, esse vídeo aqui é um pouco diferente do que nós estamos vendo aqui no canal. Hoje nós vamos ver o inglês acadêmico, tá? O inglês acadêmico é imprescindível se você está na universidade ou antes de entrar para a universidade, para pesquisas. Ele é completamente diferente, eu diria, do inglês que nós aprendemos, porque o inglês que nós aprendemos em curso, etc., ele é mais casual, mais conversacional, é o inglês que nós ouvimos de fato na rua, e aqui é o inglês das pesquisas, dos artigos, ok, dos ensaios. É imprescindível aprender. Eu tenho me aprofundado nesse assunto, eu faço em graduação de inglês na Universidade de Coimbra, e a cobrança do inglês acadêmico, nós temos uma matéria lá, o inglês 1, tem inglês 1 até o 6, o inglês 1 é totalmente dedicado a essa transição, sair do inglês que nós aprendemos no curso, na escola, para o inglês acadêmico. Bom, e hoje nós vamos estar vendo uma introdução a isso. Nós já falamos aqui por que aprendê-lo, não é? Assim, fazer o TOEFL ou IELTS também é imprescindível. Nós temos trechos de listening e de reading também que abordam trechos acadêmicos. Então, conhecer as palavras, as estruturas é muito importante, e também porque a maioria dos artigos, pessoal, hoje em dia são escritos em inglês, né? Nós podemos até afirmar que o inglês tem sido uma língua franca, uma língua falada por todos, né? O que era o latim na antiguidade tem sido o inglês hoje em dia. Então, realmente é muito necessário estarmos adaptando a nossa maneira de falar. Bom, sem mais delongas, vou estar aqui só a mostrar para vocês o que nós vamos estar abordando hoje. Hoje nós vamos falar do vocabulário acadêmico e linking words. Também vamos, mais para frente nessa série, regras gramaticais, estruturas, variedade de sentenças, complexidade, como entender o texto acadêmico, os estilos de citação e muito mais coisas, ok? Nós vamos estar abordando não só o vocabulário, mas como usar isso dentro de um texto, o que você deve ou não fazer no seu texto, ok? Então, sem mais delongas, vamos de fato começar. Eu trouxe aqui um texto fácil, não é um texto difícil, mas retirado de um papel que eu trabalhei no semestre passado sobre AI. Eu realmente aconselho que você pause, tente ler e me diga qual é, assim, a ideia principal desse texto. Você consegue compreender, consegue reparar qual vocabulário mais ou menos está sendo usado? Então, faça isso aí. Muito bem. Bom, gente, esse texto aqui não é tão complicado, mas aqui a gente já vê coisas como, por exemplo, tom, né? Algumas palavras de conexão, como é diferente ele do inglês casual. Bom, eu acredito que no final dessa série semanal você vai ser capaz de ler não só essa introdução a esse ensaio, como várias coisas com facilidade. Realmente é algo que, uma vez aprendido, a gente consegue replicar. Segunda coisa, gente, na aula de hoje, eu gostaria de te perguntar o que você acha que um papel acadêmico, um texto acadêmico não pode ter, o que um artigo acadêmico não tem. Bom, muito bem. Primeiramente, pessoal, contrações de palavras. Olha só, a gente aprende as contrações aqui no canal, a gente tem visto bastante a importância delas, mas elas são para fluidez linguística, não é? Quando a gente está falando, também quando a gente está escrevendo, a gente pode usar as contrações, mas são mais por contexto casual. Veja só, can't, won't, didn't não são aconselhados. Ao invés disso, a gente volta para a forma original das palavras. Cannot, ou it won't be possible, né? Em vez de colocar cannot, a gente faz uma coisa assim um pouco diferente. Will not, didn't e did not, ok? As contrações não são aconselhadas. Segunda coisa que um artigo acadêmico não tem é a narrativa em primeira pessoa. Parece simples, pessoal, mas para a gente que está acostumado com as mensagens todos os dias, né, eu ouvi narrativas todos os dias em primeira pessoa, quando a gente pega um texto para escrever, nos afastando dele, às vezes é complicado. Então, palavras como I, we, us, ok? Elas não são utilizadas. A sua opinião está ali, mas ela está sempre distante, é uma linguagem um pouco distante. Não se usa I, we, ok? E agora,
A linguagem emotiva. Linguagem emotiva também não é usada. Sabe aquelas palavras usadas para falar sobre emoções? Por exemplo, feel, sentir. Um exemplo aqui. The studied group feels like they're being disrespected. O grupo estudado sente que está sendo desrespeitado. Essa palavra tem que ser evitada. Por mais que o grupo estudado sente o desrespeito, a gente pode falar disso de um outro jeito. Por exemplo, aqui, the studied group. Você pode dizer, the studied group witnessed, ele testemunhou desrespeito, ou talvez perceived disrespect, mas evita palavras que são muito emotivas. Ao invés disso, como está escrito aqui, a gente usa coisas baseadas em evidências. Por exemplo, nesse caso, olha, já estou imaginando aqui o contexto. Um grupo estudado sobre racismo, sobre preconceito. Se eles sentiram desrespeito, é difícil falar que eles sentiram sem falar sentir. Então a gente tira o fio, coloca perceived, witnessed, testemunhou, tá bem? Mas pode tirar de tristeza, psicologia, breakdown, tira breakdown, ok? Emoções, no geral, sad, angry, happy, por aí, tá bom? Embarrassed, proud e por aí vai. É um texto, o tom, eu já aproveito essa oportunidade aqui para falar com vocês o seguinte, não tá exatamente na aula, mas o tom do texto acadêmico, ele é um tom de distância e ele é um tom específico. Eu não vou poder explicar isso em detalhe. A gente vai ver isso ali nos exemplos mais à frente. Se eu não sou capaz de explicar isso em detalhe, se eu não sou capaz de dizer isso baseado em algum um estudozinho pequeno que seja, isso não deveria estar no meu texto. Tá bem? Então, é sempre baseado em evidência, ele é sempre distante, ele é sempre específico. Até uma coisa que todo mundo sabe que acontece no mundo, ela precisa ser explicada de uma maneira específica. Eu acho que isso faz muita diferença. É isso. Falar, por exemplo, de unemployment. Dizer que isso acontece, basear. Todo mundo sabe que acontece, né? Mas você fala o óbvio de uma maneira específica e clara. Esse é o objetivo do texto acadêmico. Tudo ser feito de uma maneira que não há espaço para ambiguidades. Um artigo acadêmico não pode ter nunca, pessoal, em primeiro lugar, é a linguagem conversacional. A linguagem de realmente perguntar coisas ao leitor, sabe? Nunca devemos nos referir ao nosso leitor. Também, a gente precisa evitar, ao máximo possível, a repetição. Como eu disse aqui, o endereço direto, né? Falar diretamente com o leitor. E voltando em linguagem conversacional, de fato, o vocabulário. Sabe? Ao invés de dizer, por exemplo, problema, a gente fala challenge, e entre outras coisas. Então, adaptar o vocabulário para que fique mais formal. Outra coisa também é dar a sua opinião e dar a sua opinião sem evidência. Aquilo que o seu artigo defende, ele precisa estar sempre apoiado em uma evidência. Isso aqui é só uma breve introdução, tá? A gente vai estar se aprofundando mais futuramente. Bom, então, nosso terceiro ponto de hoje, dessa breve introdução ao inglês acadêmico, nós vamos nos aprofundar no vocabulário. Realmente, uma vez que a gente aprende vocabulário, metade do caminho já está completo. Bom, vamos estar vendo hoje 15 palavras essenciais para o seu vocabulário. No final do vídeo eu vou te dar uma dica ótima para estar aumentando o seu vocabulário acadêmico. O primeiro aqui é abstract. Abstract. O abstract é o resumo do seu artigo, é aquela que sempre vem separado do artigo, vem mais acima. Alguns artigos, em alguns sites, a gente não tem acesso ao artigo, mas a gente tem acesso ao abstract. É o resumo, ok? Abstract. Segunda palavra da nossa lista de vocabulário é uma substituição. Ao invés de dizer get, conseguir, você pode dizer achieve. Achieve. Mais formal, mais acadêmico. Então, ao invés de dizer get, diga achieve. Conseguir. Terceira dica, ao invés de dizer fast, diga brief. Brief. Fica mais formal. Um exemplo dentro de uma frase. The company achieved results very fast. A empresa conseguiu resultados muito rapidamente. Very fast. Ao invés de dizer very fast, briefly. Ok? Rapidamente. Que vem de brief. Quarta palavra. Quarta substituição.
Ao invés de dizer problem, diga challenge. Então, de problema para desafio. Ao invés de dizer to na verdade está ao contrário aqui. Ao invés de dizer to help, diga to cooperate. To cooperate. Cooperar ao invés de ajudar. Uma palavra solta agora, bond. Bond é uma conexão. É um vínculo. Na economia, significa bond market, significa mercado de obrigações. Bond também pode ser um compromisso, uma obrigação moral, quando usado com with, ok? Quando é of, bond of, isso é um laço, uma ligação. E quando é compromisso with. O nome dessa matéria que estuda qual artigo usar é collocation. Vamos estar vendo também nessa série, mais à frente. Próxima palavra, clarify. Clarify, esclarecer. Muito interessante, importante também. Outra que nós temos aqui é o draft. Draft. O draft é o rascunho, é o esboço. Se o professor te pede um draft essay, é um rascunho do seu ensaio, né? Uma primeira versão, não uma versão que não é oficial. Draft. Bias. Bias é ótimo. Bias, gente, é um preconceito, é uma ideia preconcebida, algo anterior ao conhecimento de fato. Ela também aponta para uma coisa assim de parcialidade. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de lembrar, uma entrevista, o Prince Harry disse que a família real tem um bias subconsciente a respeito de muitas questões, ou seja, uma visão deles por conta da maneira que vivem, da maneira que conheceram o mundo, então a maneira que você vê as coisas por causa das suas próprias visões. Esse é o bias. Temos também aqui a palavra design. Eu coloquei dentro de uma frase. A design está sempre associada a design gráfico, coisas do tipo arte, mas design também pode ser planejar. Olha só, he designed the perfect crime. Ele planejou, desenhou, executou o crime perfeito. Olha só, um outro uso para a palavra design. Bom, de vocabulário por hoje, gente, é só isso. Essas 15, mas no final nós vamos ter uma super dica de vocabulário, então fica até o final que nós vamos ter. Bom, agora nós vamos falar de linking words nesse vídeo. As linking words nós temos várias, mas são muitas. É uma lista grande. E elas são imprescindíveis, gente. Tudo que a gente vê aqui é importante, mas com as linking words a gente salva muito a nossa própria pele. De teorias para as linking words. Eu não vou conseguir abordar todas elas hoje, mas hoje nós vamos falar de duas categorias. A primeira são as linking words de adição. Olha só. Para você, as linking words, elas têm esse poder de ligar, né? Ligar uma ideia com a outra. Então, veja só, para dar uma coisa de adição nas duas ideias. A gente diz in addition, additionally, adicionalmente, nós temos essa em português. Furthermore, moreover. Tudo isso, gente, dá uma ideia de adição. Eu tô falando, the company has many economic problems. Moreover, its financial stability is at risk. Então, para adição. Temos aqui também para contraste. Despite, apesar, esse é o despite. However e but tem o mesmo uso. Com a ressalva que o however é mais formal, ele é mais acadêmico. However, gente, é entretanto, sabe? Entretanto é o nosso however. However tá sempre... Eu abro o Word, however... Lá está, é necessário. Temos também on the other hand, que é por outro lado. Esse é on the other hand. E temos although, ok? Muito bom. Nós vamos terminar esse vídeo com uma coisa legal, que são os exemplos práticos. A gente vai fazer um pequeno exercício aqui. Eu vou mostrar para vocês 2 slides diferentes, com 2 textos falando sobre exatamente a mesma coisa. E vai ser o seu trabalho, primeiro, perceber o vocabulário de cada texto ao pausar e me dizer se o texto em questão ele é de um contexto acadêmico ou ele não é, ok? Então, vamos lá. Aconselho que pause aí em cada um e a gente se vê no final desse vídeo. A gente vai se ver entre cada exercício. Muito bem, pessoal.
Esse exercício primeiro aqui é interessante. Mas veja só, o primeiro texto, eu diria que por conta do vocabulário, ele entrega-se que ele não é acadêmico. Apesar que ele usa palavras como however, while, é uma boa para trazer assim uma coisa de comparação. Ele usa however, mas ele não é acadêmico. Ele já começa com big. Por que não disse large? Né? Large amounts of, não é? Big não é uma boa palavra, assim, para formalidade. E no final, ele disse, we need to keep talking about we. Ele usou, assim, uma linguagem que não é... palavras que não são adequadas. Portanto, ele não é acadêmico. Por outro lado, a gente tem o outro que faz uso das palavras bias, que a gente conversou, despite, ou apesar, que a gente também começou. Olha só, e entre outras palavras, assim, mais complicadas, olha só que ele usou aqui para falar sobre as questões éticas. Enquanto um disse assim, só um momento que eu tô tentando me achar. Ethical, ok. It also brings up ethical issues like privacy bias, também tem bias aqui, and job loss. Job loss. Preste atenção nisso. Which means we need, nananana. O outro disse o seguinte, AI also raises ethical concerns, particularly regarding privacy, tananana. Ele é mais específico. E a maneira com que ele fala dos empregos é também mais formal. Enquanto um aqui disse job loss, o outro disse job displacement. Veja só, ele é mais específico no que ele diz, não fala de uma maneira geral, e o vocabulário entregou. Eu espero que você esteja tendo a oportunidade de anotar algumas palavras que a gente está aqui explorando. Vamos para o próximo exercício, pessoal? Número 2, então. Muito bem. O primeiro texto, apesar de não ser tão complicado para compreender, ele é o texto acadêmico. Ainda a mesma coisa que eu mencionei com vocês, a questão de quão específico ele é quando ele fala, e não fala assim, tudo de uma maneira geral e rápida, ele é específico, talvez até chato, né, tá falando coisas às vezes que a gente já sabe, mas ele diz de uma maneira especificando, para que não haja dúvida, esse é o tom acadêmico, tá bem, pessoal? Adaptar o tom é algo que a gente não pode negligenciar. Ele tem um vocabulário adequado. Olha só, theoretical frameworks. By employing various theoretical frameworks. Por que não disse by using theory? Complicou demais. Academic text, ok? Uma brincadeira, mas faz um pouco até de sentido. Enquanto o outro disse help us understand. Aí pronto. Não é? Já usou, quem não se pode usar? Help us, nos ajuda. Não pode dizer isso. Usou help. A gente acabou de ver que isso não é tão legal. Podia ter usado cooperates. O outro usou outra maneira de dizer que ajuda, ok? E uma outra, gente, essa é importante, making people. People não é assim tão bacana de usar, né? Quando a gente está nesse contexto formal. Fala individuals, fala society, ok? Individuals é maravilhosa. Se você precisa da questão de caracteres, individuals é maior, né? Ajuda nisso. Mas individuals é mais adequado para essa narrativa, tá bem? Nós vamos agora para o último exercício, eu espero que esteja ajudando você. Muito bem, nós temos um texto aqui de metalinguagem, né? A gente está falando do próprio inglês, falando do inglês. E eu vou começar dessa vez com um texto não acadêmico. Gente, olha só, no final do texto não acadêmico, o que ele diz. Que é o segundo que é o não acadêmico, tá? E veja só, ele diz... Knowing the ins and outs of English is important for good communication. Eita, essa frase aqui ela tá toda... Qual o problema? Knowing the ins and outs... Ins and outs é uma expressão idiomática, gente, profundamente casual. Não é apropriada, ela é muito informal, ok? E ainda digo mais, good communication. Good não seria uma boa palavra pra gente. A gente precisaria melhorar isso aí. Por exemplo, mais pra frente a gente vai pegar textos e transformá-los em acadêmicos. Acho que vai ser um exercício, assim, formidável. Não é bem, assim, enriquecedor. Mas mais pra frente, hoje, é apenas uma introdução.
Então, é interessante para você ver, eu tô trazendo assim, pra você ver que há uma diferença clara entre o texto casual e o acadêmico. E às vezes são coisas pequenas que transformam o seu texto. E exatamente isso que eu vejo no contexto acadêmico. Textos até que têm potencial, falam sobre coisas interessantes, mas a escolha de algumas palavras, de algumas estruturas que faz com que ele receba uma nota pequena, uma nota menor do que deveria. Então, veja só, good não é, assim, uma boa escolha, é uma palavra muito simplória, a gente poderia falar assim. Por que não usou beneficial, ou advantages? Beneficial é uma ótima escolha, ok? Então aqui seria knowing the ins and outs, a particularidade de detalhes. Então ficaria knowing the complexities of English is important, também seria substituído por crucial. Knowing the complexities of English is crucial for a more beneficial, a more advantageous, tem dificuldade dessa palavra, for more advantageous communication and understanding different cultures. Poderia ser substituído por cultural background in our connected world, e or sairia também, ok? Agora indo agora para o texto acadêmico, de fato, ele usa termos que a gente chama de jargões, né, termos técnicos, linguístico, como por exemplo a palavra língua franca. E ele já começa plays a pivotal role. Olha só, podia falar important, mas não, ele usou essa outra palavra e assim melhorou. It's widespread use. Podia dizer it is used all over the world. Não, widespread use across various domains. Ok? Então é essa diferença que nós vamos estar lidando nos próximos episódios. A diquinha que eu iria dar aqui no final é a seguinte: na descrição tem um link de uma lista muito grande, muito boa, de palavras acadêmicas em inglês com exemplos. Então, espero que você goste desse conteúdo, vai ser realmente enriquecedor para sua jornada. Se gostou, volte na semana que vem. Nós vamos estar conversando sobre esse assunto mais uma vez. Bye, bye!